Olá, tudo bem? Desde já agradeço a sua participação em mais um Seminário Empresa. Hoje nós estamos com um convidado, um excelente colega, que é o professor Nadson Costa. Ele vai trazer um tema palpitante aqui para você que está nos assistindo. É justamente o tema da administração judicial na recuperação e falência. Então, um tema específico, é um tema que merece a devida atenção e ele é um especialista nisso. O colega Nadson, ele é advogado, é controlador municipal, é mestrando pela Universidade Federal, é também membro do grupo de pesquisa Compliance e Cidadania Empresarial e do núcleo de pesquisa de insolvência da PUC de São Paulo. Então, muito obrigado pela sua presença, viu, Nadson? Muito obrigado a você que está nos assistindo. E, sem delongas, vamos passar a palavra para o querido amigo e colega Nadson. Valeu, viu? Muito obrigado, hein? É isso aí. Olá, professor. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade para estar aqui nessa oportunidade, dividindo um pouco do conteúdo com os colegas, né? Acho que é importante a gente trazer um pouco desse tema, enfim, para que os empresários, as empresas possam realmente também conhecer um pouco da atuação do administrador judicial nos processos de recuperação e nos processos de falência, tá? Então, professor, acredito que é importante de início a gente tratar um pouco sobre a crise empresarial, né? Se a gente vai falar um pouco da atuação do administrador judicial, é importante também a gente falar sobre, né, o momento em que a empresa entra em crise, né? Então, a gente sabe que toda empresa, efetivamente, ela está sujeita a cenários de crise, né? Seja por uma inadaptação do cenário econômico momentâneo, né, crises particulares daquela determinada atividade empresarial, ou até mesmo crises que sejam ocasionadas, né, por fenômenos como que recentemente vivemos, como o fenômeno da pandemia, né? Então, a gente tem que entender que, efetivamente, as crises, elas fazem parte do negócio, elas fazem parte da atividade empresarial, e os instrumentos da recuperação judicial e da falência, eles aí estão para efetivamente prestarem o devido apoio à sociedade empresária, né? Então, que a primeira oportunidade é para a gente entender por que a gente deve fornecer esses instrumentos de recuperação para a empresa, né? Por que devemos, então, proteger a empresa, né? Acho que o maior fundamento disso tudo é exatamente a gente compreender que a empresa, ela é um ente gerador de riquezas, né? Gerador de tributos, gerador de postos de trabalho, né? E é por isso que a recuperação judicial nada mais é do que a intervenção do Estado como uma espécie de mediador, né? Entre os interesses da sociedade empresária e dos seus credores, né? O Estado vai ali fazer um papel de mediador para que todos os interesses sejam atingidos, né, no intuito sempre de preservar a entidade empresarial, de preservar aquela... Então, essa atuação do Estado, ela é de fundamental importância no processo de recuperação judicial. No mesmo sentido, a falência, né? A falência, a gente sabe que é realmente um procedimento onde onde o interessado, o devedor, muitas das vezes, vai buscar o processo de falência, a quebra da empresa, para que aqueles bens que hoje compõem o patrimônio da empresa sirvam para, então, pagar e quitar aquelas despesas, né? O processo de falência é um processo um pouco mais radical, digamos assim, do ponto de vista prático, mas ele também visa resguardar os interesses dos credores, né? A atuação do Estado no processo de falência, ele serve exatamente para retirar, muitas das vezes, aquele agente econômico nocivo, né, do meio empresarial, né, para que o meio empresarial ele continue sendo saudável. Então, por isso também, no processo de falência, a atuação do Estado ele é importante. Então, de forma muito superficial, entendendo os institutos da recuperação judicial e da falência, a gente também tem que falar de quem são os atores deste processo de recuperação judicial e da falência, né? A gente tem o juízo, né, o próprio juiz que vai ser, digamos assim, o comandante, o presidente daquele processo de recuperação ou de falência, né? Temos a atuação do Ministério Público, né? Nós temos o Comitê de Credores e a Assembleia Geral de Credores, né, que é a reunião de todos os interessados, todos os credores interessados. E
no mesmo grau de importância, no mesmo grau de utilidade, né, passa pela própria essência do Instituto, a atuação do que a lei chama de administrador judicial, né? O administrador judicial nada mais é do que uma figura, né, que foi implementada pela legislação mais recente, né? Na verdade, a legislação advinda de 2005, ela tem exatamente esse intuito de criar essa figura como um auxiliar da justiça, né? Esta figura, por sua vez, ela vai fazer esse papel de intermediação, muitas das vezes, entre o juízo, né, a figura do magistrado, a figura do juiz, e os credores, né? Ele vai estar ali exercendo esse papel de equilíbrio, né, esse papel de fiscalização, né, para que todos os interesses sejam atendidos de forma equilibrada, né? Ele não está ali para puxar, digamos assim, os interesses tanto para o credor ou para o devedor. Ele está ali para fazer o cumprimento da lei, né? E para, nesse sentido, auxiliar o juízo da recuperação judicial ou da falência, né? Então, ela é essa figura, hoje em dia a gente tecnicamente é mais adequado de chamar que é o Instituto da Administração Judicial, porque ele não necessariamente ele está focalizado em apenas uma pessoa. Então, existem empresas hoje em dia que são especializadas em prestar serviço de administração judicial em processos de recuperação judicial e de falência. Então, existem grandes empresas que hoje têm a expertise, né, que compõe, inclusive, que é composta, inclusive, por um quadro amplo de especialidades, né, como, por exemplo, contabilistas, economistas, né, administradores de empresas. Então, hoje em dia, a administração judicial ela está muito mais ampla, vai muito mais além do que a figura, né, do que a antiga legislação chamava de síndico, né? Hoje a gente tem um escopo muito mais amplo, um escopo muito multidisciplinar. Então, essa figura é a natureza essencial da administração judicial, né? Falando um pouco da escolha, né? Como é que se dá a escolha desta empresa que vai prestar este serviço de administração ou do próprio profissional enquanto pessoa física, né? A própria legislação, ela já traz alguns critérios que são relevantes de serem adotados, né? O primeiro critério é exatamente a especialidade. O magistrado a quem cabe a escolha, né, do profissional que vai atuar como administrador judicial, ele vai buscar exatamente pessoas qualificadas, pessoas especializadas naquela seara. Então, é de suma importância que aquele profissional, que aquela empresa, ela tenha um conhecimento técnico adequado para prestar aquele tipo de serviço, né? Além do mais, né, a confiança, o vínculo de confiança entre a administração judicial e a pessoa, né, do juízo, né? É um grau de confiança muito grande, porque, como nós dissemos, esse é um elo de ligação, né? A administração judicial, o administrador judicial, são os olhos do juízo, né, diante da atividade empresarial, né? O juiz vai estar, então, presidindo o processo, mas, ao mesmo tempo, vai ter um representante de suma importância, de suma confiança, né, no dia a dia da atividade empresarial das empresas em recuperação judicial ou em falência, né? Vale ressaltar ainda que esse serviço, né, essa função da administração judicial, ela também pode ser desempenhada por outras figuras, outros profissionais auxiliares, né, como, por exemplo, peritos, né? Muitas das vezes a gente vai perceber que na recuperação judicial e na falência a gente precisa que os bens das empresas sejam avaliados, né, para que a gente possa, então, eventualmente, pensar em fazer uma venda destes bens para poder, então, quitar e pagar as dívidas que estão compondo aquela recuperação judicial, aquele passivo, né? Então, é imprescindível também que o profissional do administrador judicial, ele se valha de outros profissionais que não necessariamente aqueles ligados à atividade de forma mais direta, né? Vale também ressaltar que existem alguns impedimentos, né? A legislação, quando trata do administrador judicial, ela trata também de alguns impedimentos, estão lá listados de forma muito objetiva, e aqui a gente traz, né, talvez um deles mais óbvio, que é a impossibilidade em relação ao grau de parentesco, né? Não é permitido que o administrador judicial
ele possua parentesco em grau ou grau de afinidade até terceiro grau, né? Então, é um dos impedimentos que são gerados, né, que a lei exige realmente que sejam observados. Existem outros que a legislação também, de forma muito objetiva, como eu disse, apresenta, né, no escopo do capítulo que trata sobre o assunto. E outro aspecto importante é exatamente a remuneração, né? É realmente um serviço remunerado, né? Não estamos aqui a falar de algo gratuito, existe um custo, né? E esse custo, professor, destaque-se que ele é arcado diretamente pela empresa devedora, né? Claro. Então, a empresa devedora é quem vai arcar com os custos do profissional, os honorários, digamos assim, os honorários do administrador judicial, da administração judicial. Então, todos esses custos, eles são arcados pela empresa, né? Então, imagine a empresa já em um cenário de crise econômica, né? Ela também vai ter que arcar com esses custos. E quais são esses custos, né? Em termos muito práticos, a gente tem aqui 2 cenários, né? O cenário padrão é o valor de 5%, né? Nas recuperações judiciais, o percentual de 5% dos créditos devidos, né, aos devedores, né? Então, faz um apanhado daquilo que é devido aos credores, né? O que é realmente a dívida da empresa que está sendo, então, apurada. Então, 5% deste valor é a remuneração do administrador judicial. Então, este é o primeiro cenário, né, que realmente vale se destacar. Em todo o escopo de dívida da empresa, faz esse cálculo para imaginar, né, pelo menos pelos valores que são declarados pela empresa recuperanda, qual é exatamente o valor da dívida. Em cima disso, o administrador ele é remunerado em até 5%, né, em até 5%. Tá? Ô, Nadson, eu não sei se eu já posso interromper. Claro, claro. Mas, assim, eu não sei se também a aplicação prática, né? Como é que a gente poderia transpor isso para quem está nos assistindo com relação à praticidade dessas medidas, né? Uma pessoa lá, empresária, alguém pode estar nos assistindo aqui ser empresário, empreendedor ou empreendedora, e está com a saúde empresarial frágil, está doente, né? A sua empresa está doente, está com dívidas excessivas e está assim, com uma dificuldade imensa de se manter num cenário econômico. Às vezes nós somos indagados com relação a isso, né? O que é que a gente pode responder àquele que está nos assistindo, que tem essa dificuldade, e qual a forma prática e usual para que isso aconteça? É vantagem, é desvantagem para aquele que está nos assistindo, aquele que é empresário ou empresária? O que é que você acha, colega? Perfeito, professor. Nós entendemos, obviamente, e essa é uma grande questão, né, que o cenário da recuperação judicial e o cenário da falência, obviamente, não são cenários desejados pelo empresário, né? Mas, muitas das vezes, ela é a única saída, né? O processo de recuperação judicial, muitas das vezes, ela é a única ferramenta de sobrevivência que é ofertada pela legislação ao empresário que deseja se reerguer. Então, acredito que a recuperação judicial, ela, para ser evitada, o empresário ele deve tomar diversas medidas, né, no andar da sua empresa, né, na administração da sua empresa. A gente pode aqui destacar, como muito bem em diversas outras oportunidades o professor sempre sustentou, a presença do compliance, por exemplo, né? A implementação do compliance hoje em dia nas empresas, ela é uma ferramenta de suma importância, né? A gente percebeu, né, que, inclusive, em vários estados, após as crises que resultaram em diversas recuperações judiciais, né, de grandes empresas recentemente no Brasil, né, perceberam-se que essas recuperações judiciais e essas crises econômicas aconteceram muitas vezes por ausência de um compliance bem estruturado, que pudesse detectar de forma antecipada aquela crise que estaria por vir. Né? Foram crises econômicas. Ou até advocacia preventiva, uma orientação devida, né? Exatamente. Para que evite um dano maior, uma preparação organizacional melhor, para que não chegue a esse desprazer, né? Vamos dizer assim,
da dificuldade da saúde empresarial, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente, a presença de uma assessoria jurídica constante na empresa, ela é essencial do ponto de vista prático para que antecipadamente, de forma preventiva, as medidas sejam tomadas, né, de forma muito mais sutil, que não gerem ônus gravosos à empresa, né, em todos os aspectos, aspectos trabalhistas, aspectos tributários, né, então são grandes gargalos que a gente percebe nos processos de recuperação judicial, mas que poderiam ser evitados diante de uma presença de uma assessoria jurídica bem estruturada. Tranquilo. Outra indagação, acho que permeia aqueles que estão nos assistindo e a você que está nos assistindo, eu acho também é com relação à aplicação a pequenas empresas. Mas antes de eu passar a palavra a Nadson, lembre-se de se inscrever em nosso canal, se você conhece o nosso canal Via Jurídica, também passar para outros colegas que têm interesse na matéria, que têm interesse nos temas, repasse esses vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse conteúdo. A gente faz realmente para colaborar, trocar conhecimento e a gente aprende cada vez mais também. Deixa aqui na descrição sugestões de temas, o que você achou da palavra aqui do colega Nadson, na minha, o que é que a gente pode melhorar, dicas de temas, a gente está aqui para servir, beleza? Então, Nadson, acho que a minha pergunta, eu acho que responde a alguns que também estão nos assistindo, essa falência ou essa recuperação judicial pode ser aplicada a pequenas empresas, seja ela MEI, seja ela SLU, a atual, melhor, que tomou a forma da antiga Ireli, ou qualquer outro formato pode ser aplicado, a limitada, a SA? O que é que você poderia nos dizer com relação a isso? Perfeito, professor. Sim, os instrumentos falimentários, os instrumentos da insolvência, que são a recuperação judicial e a falência, eles são plenamente aplicáveis a qualquer espécie, né, de sociedade empresária. A legislação ela é muito clara, o artigo 1º, né, dizendo que esta lei será direcionada ao empresário ou à sociedade empresária, né? Então, empresas, independente da sua formatação, de sua concepção, elas podem se beneficiar, elas podem se valer dos institutos falimentares, então, para então buscar de forma harmônica e com a mediação, como eu disse, do Estado, a solução dos seus problemas, eventuais problemas financeiros que aconteçam, né? E ainda em relação às micro e pequenas empresas, é bom a gente tocar em relação a, por exemplo, a remuneração do administrador judicial, que aqui ela é reduzida, né? O legislador, ele percebe, né, que realmente uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ela tem um poder aquisitivo menor, então ela limitou em 2% dos valores da dívida, né? Então, como remuneração do administrador judicial. Então, o que nós tínhamos lá nas diversas outras formatações de sociedades empresariais, aqui a gente tem, para o caso da microempresa e pequenas empresas de pequeno porte, a limitação de até 2% para a remuneração do administrador judicial. Mas é um instituto plenamente democrático, professor. É um instituto que realmente abrange, né, todas as espécies de sociedades empresárias. João Antônio, aqui de Maceió, está perguntando que ele tem uma MEI. Como é que ele faz, tendo uma extrema dificuldade de pagamento? Ele deve já procurar um advogado para obter essas informações? O que é que ele deve fazer, mesmo sendo uma pequena empresa, no caso prático? É sempre uma grande questão a gente perceber exatamente qual é o ponto ideal de se buscar a recuperação judicial, né? A gente sabe que, obviamente, existem outras ferramentas, né, que podem solver as dívidas de empresários, né? Muitas das vezes, dívidas menores, dívidas concentradas em pequenos credores, uma pequena quantidade de credores. Não faz sentido buscarmos a justiça para, então, pleitear um processo de recuperação judicial. Se nós temos um passivo muito pequeno, mas ainda relevante para a empresa, né, e se esse passivo, se essas dívidas estão concentradas em poucos credores, como, por exemplo, apenas um banco, por exemplo, né, o empresário ele se vê em uma dificuldade financeira relevante, mas ele está focalizada em apenas uma instituição financeira, por exemplo, um banco, que é um dos grandes credores nos processos de recuperação judicial. Então, acaba sendo muito custoso buscar a justiça para um processo de recuperação judicial.
Então, com o auxílio de uma assessoria jurídica, né, existem ferramentas de mediação e conciliação prévios a um processo de recuperação judicial, que podem, de forma muito mais econômica, solverem aquela dívida, né? Então, existe esse olhar crítico que é desempenhado pela assessoria jurídica, por um advogado especializado, que consegue ter esse sentimento acerca, né, do momento ou não de entrar com a recuperação judicial ou de buscar medidas, né, menos invasivas, então, na sociedade empresária. Essas medidas, com certeza, existem, professor. Com certeza, com certeza. Obrigado, viu, pela sua resposta, muito concisa e objetiva. E aqui também no nosso canal Via Jurídica existem outros vídeos correlatos, inclusive vídeos do professor Nadson Costa, que está à sua disposição. Você pode acessar, melhorar o seu conhecimento, sanear algumas dúvidas, e se você persiste ainda em alguma indagação, alguma informação, entre em contato conosco, deixe aí na descrição alguma sugestão e entraremos em contato, tá bom? Mas, Nadson, nós já estamos chegando já próximo do final. Eu queria agradecer assim, imensamente a sua presença. Ele é um colega nosso do mestrado, é um exemplar professor, participou de uma docência muito elogiosa, é um estudioso do assunto, e vocês viram aí a forma dele expor com perfeição, com a complexidade do tema, o conduz de forma com palavras brandas, isso é muito mais difícil, né? Mas assim é um tema possível, palatável, e você que nos assiste, estamos seguindo sempre nessa troca de conteúdo. Então, pois eu queria agradecer aqui ao professor Nadson Costa e deixar o espaço aberto para qualquer outro momento nós trocarmos informações. Com a palavra aí, as palavras finais, Nadson Costa. Muito obrigado, valeu. Eu que agradeço, professor, o carinho de sempre e a oportunidade de estar aqui nesse canal de importância, de grande relevância, dividindo um pouco de conhecimento, né, com os colegas e com os empresários que estejam, então, adquirindo conhecimento, né? É importante a gente levar, e muitas das vezes, no aspecto da recuperação judicial, tirar um pouco dessa mística, né, para que a gente possa, eventualmente, saber que esses instrumentos existem, né, e saber principalmente que eles são muito relevantes para a atividade empresarial em caso de necessidade. Obviamente, a gente sempre preza por um cenário, né, em que o empresário não necessite desses institutos, né, não necessite passar por essas crises, e por isso, como o professor mesmo disse, existem ferramentas preventivas que fazem este trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado a você, obrigado a todos. Já falei até com o Nadson. Nadson, pegue sua pesquisa, ele é um pesquisador nato, é estudioso, transforme em um livro para que a gente possa conhecer mais sobre o assunto. É um assunto específico que merece atenção daqueles que trabalham na área jurídica e daqueles empresários que também querem se aprofundar sobre o assunto. Então, gente, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado, professor Nadson, e seguimos adiante aí, beleza? Então, até a próxima. Valeu, hein? Tchau, tchau. Obrigado, Nadson. Tchau. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu.